Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Eu Escolhi Prosperar. Como vocês já sabem, meu nome é Alan Espinosa, sou estrategista financeiro e host desse podcast. Estou muito feliz em estar mais uma vez aqui com um convidado muito especial. Antes de apresentar o meu convidado e o tema, eu já quero pedir para você que está aqui, se ainda não curtiu o canal, se ainda não se inscreveu, faça isso agora, porque todos os domingos, às 10 da manhã, sai um episódio novo com muita coisa legal para agregar aí na vida de vocês no Brasil inteiro. Hoje eu tô aqui com o Dr. Silvio Simeone, cirurgião dentista, fundador e diretor-geral da Clínica Simeone de Odontologia. Atua também como sócio na Oralfy, uma rede de clínicas odontológicas do segmento premium. E hoje nós vamos falar sobre reabilitação oral, sobre gestão dentro dessas clínicas. Doutor, quero primeiramente te agradecer, muito obrigado por ter aceitado o meu convite e estar aqui gravando com a gente. Eu que te agradeço, Alan, obrigado mesmo a você e todo mundo que vai nos assistir aí. Bora lá, o Dr. Silvio tem uma experiência bem interessante aí e hoje nós vamos falar bastante sobre a odontologia fora do mocho também, né, doutor? Exatamente. Então, eu costumo começar todos os meus episódios, Silvio, pra gente entender por qual motivo você escolheu ser dentista. Perfeito, Alan. Na verdade, eu tive uma influência muito forte da minha família. Então, meu avô, tudo começou, na verdade, com o tio do meu avô. Naquela época era dentista prático ainda. E depois meu avô se tornou dentista. Meu tio se tornou dentista. O irmão do meu avô era, minha tia também. E meu pai foi o único que não foi para a área da odontologia. E quando eu fiz faculdade, a minha irmã também já era dentista. Então, eu via que eles estavam bem, estavam estabilizados, e aí eu comecei a me interessar um pouco pela odontologia. Sendo bem sincero, eu sempre morei no interior, morava no interior do Paraná. Então eu cresci com uma visão totalmente diferente de odontologia, diferente de cidade grande. Então tomar essa decisão para vir para São Paulo e começar uma carreira aqui não foi nada fácil. Até porque na faculdade eu já trabalhava com eventos universitários, fazia festas universitárias e eu estava estabelecido, era promotor de balada, fazia evento, então eu estava estabelecido lá. E quando eu fui me formar em odontologia, eu recebi uma proposta para ficar lá, trabalhando com eventos. E como eu já tinha certa estabilidade financeira, isso pesou um pouco. Falei, putz, vou largar tudo que eu já construí aqui nesses 4 anos que eu estou aqui, 5 anos que eu fiquei lá. E começar a odontologia do zero, atender, será que é isso que eu quero mesmo? Não sei. Aí cogitei, pensei, falei, você quer saber, cara, eu vou para São Paulo. Porque eu também não queria vir para São Paulo, não queria vir para um grande centro, eu sempre fui criado no interior. E aí eu vim e acabou sendo a melhor escolha que eu poderia fazer. Nossa, mas já tem muita coisa interessante. Sua família é de lá? A minha família é de São Paulo. Ah, é daqui. O meu pai é o único que não foi para a área da odontologia. Então ele fez agronomia, ele foi mexer com terras e tudo mais. E ao longo da vida foi aqueles altos e baixos, né? Tinha ano que estava bem, tinha ano que estava ruim, tivemos que fazer algumas mudanças, tivemos dificuldades financeiras. E isso começou a me chamar um pouco a atenção. Falar, pô, meu avô tá bem, meu tio tá bem, minha irmã tava bem. Será que eu vou ficar aqui mesmo ou eu vou para lá? O risco. Então isso pesou um pouco para eu decidir. Sendo bem transparente mesmo, eu tive muita, um dos fatores decisivos foi a questão financeira. Eu acreditava que a odontologia ia me dar um futuro melhor. E há quanto tempo atrás? Quando você se formou e veio para São Paulo, Silvio? Cheguei em São Paulo em 2010. 2010. Tem 15 anos já, bastante tempo. E você já tinha uma visão interessante financeira da odontologia e que depois você pode me passar seu ponto de vista, mas eu acho que ainda não era nem de perto o que se tornou depois, né? Porque hoje a odontologia vive num momento gigantesco de crescimento, de prosperidade. Eu realmente acredito que os dentistas talvez não esperavam essa revolução. Exatamente. Eu posso dizer que a época que eu entrei como dentista, 2010, eu tive vários benefícios. Então, começaram-se as lentes de contato dentais, que foi um boom na odontologia. Sim. A parte de harmonização facial, que foi um boom, está sendo até hoje, né? Parte de digitalização. Apesar de que o número de dentistas vem aumentando cada vez mais, mas eu considero que de 2010 para cá,
os dentistas eles saíram de um patamar bem mais baixo para subir para um patamar maior, e claro, aqueles que se destacam, né? Eu sempre comparava. Quando você comparava um médico com um dentista, automaticamente o médico ganhava 10 vezes mais que o dentista. Fato. Exato. A pessoa já saía ganhando bem mais. E a odontologia, ela deu a oportunidade dos dentistas se equiparar ali com bons médicos também. E aí, obviamente, tem todas as exceções, né? Tem pessoas que estão ganhando muito mais do que médico. Então, eu considero que a odontologia dessa última década para cá foi bem melhor do que nos anos 2000, algo nesse sentido. Silvio, eu não gosto muito de fazer comparações de profissões porque isso é muito relativo, né? Depende muito do profissional. Né? Às vezes você vai pegar um médico espetacular que vai estar ganhando R$1 milhão e o dentista não, ou o dentista mais do que o médico. Mas é que aqui no Brasil a gente já é criado, parece, com isso na cabeça, de que se você conseguir estudar medicina, você já está tranquilo o resto da vida, resolveu todos os seus problemas, né? E eu tenho até alguns clientes e amigos dentistas que já até gravaram comigo, que às vezes frustraram a família porque eles queriam que fizesse medicina e eles não quiseram, foram para odontologia e hoje ganha mais dinheiro do que muitos médicos, né? Então, realmente teve uma revolução astronômica. Exatamente. Claro que o que vai determinar tem pessoas ganhando dinheiro em todas as áreas, e pessoas, assim como tem pessoas que não ganham, mas na média, igual você falou, toda família, principalmente uma família de interior, sonha em ter um filho médico, um filho doutor, isso é fato, né? E na época que eu fiz faculdade de odontologia no Paraná, abriu medicina. Tipo assim, eu estava no segundo ano de odontologia, abriu medicina na faculdade. Como era a primeira turma, então eles queriam fechar a turma de qualquer jeito de uma condição assim super especial para quem era da odontologia, porque teoricamente eram clientes que estavam lá dentro da faculdade e faziam um upgrade ali para medicina. E mesmo tendo essa visão da odontologia que eu tinha, referências que eu tinha, eu fiquei muito balançado. Falei, cara, eu não posso perder essa oportunidade de fazer medicina, até por uma questão financeira, um custo menor e tudo mais. Aí, por fim, também, pensei, acabei ficando na odontologia. Exatamente isso, cara. Não me arrependo de forma alguma. Eu moro numa cidade do interior também e sei como é essa pressão lá. Eu tenho uma filha de 11 anos que eu já escutei minha mãe, meus pais sempre falando assim, não, a Lívia tem que fazer medicina. E hoje em dia eu sou bem claro quanto a isso. Falo, e por que não odontologia? E por que não qualquer coisa, na verdade? Porque o que ela escolher e fizer bem feito, ela vai ter bom resultado. Exatamente. Né? Hoje em dia, com o mundo do Instagram, da internet, o que você fizer bem feito, provavelmente você vai ter bons resultados, né? E quando você chegou em São Paulo, Silvio, quais foram ali as principais dificuldades? Porque, poxa, não deve ser tão simples assim. Realmente, o início em São Paulo foi muito difícil para mim, porque, como eu te falei, eu tinha uma vida muito bem estabelecida lá. Né? Eu morava em Maringá, uma cidade maravilhosa. Até acho que é considerada uma das melhores cidades para viver, né, no Brasil. Qualidade de vida, exatamente. Uma cidade super bonita, limpa, organizada, um pessoal, gente boa, assim. Então, o maior impacto que eu tive foi a cultura da cidade. Aí você chega aqui em São Paulo, uma cidade grande, que tudo demora para chegar, ninguém te cumprimenta. Então, essa foi a maior dificuldade que eu tive no início ali. E comecei a minha profissão. Como a imensa maioria das pessoas começam. Apesar de ter família dentista, eu tinha um tio dentista que tinha uma clínica, mas eu lembro que logo no início que eu cheguei aqui, ele me falou uma frase que me marca até hoje, e no início eu tive dificuldade de entender, e hoje eu dou graças a Deus. Ele falou assim, olha, eu ajudei muito a sua irmã, agora você eu não consigo ajudar. Eu ajudo, os dois fica pesado pra mim. Numa boa, assim, né, numa conversa. E isso me fez refletir, né? Tipo assim, você imagina, você chega aqui, você vê uma pessoa bem sucedida, com bem mais idade de você, estabelecer, você fala assim, olha, eu ajudei sua irmã, mas você não vai dar pra ajudar. E foi assim que eu comecei, apesar dele falar isso, mas eu pude ficar na clínica, eu pude ver como a clínica funcionava, então eu aprendia muito só de olhar. Comecei a trabalhar numa clínica popular, meu primeiro emprego, lá no extremo da Zona Leste. Então, assim, eu levava 1h30, 2 para ir, levava 1h30, 2 para voltar. Eu morava aqui na Vila Madalena e trabalhava. Então, assim, foi muito difícil essa adaptação. Saí de casa às 6 horas da manhã, chegava em casa às 10 horas da noite.
Então esse início foi meio pesado, porque você fica aqui sem amigo, você tá começando uma profissão, você não ganha nada, cara. Muitas vezes eu ia lá, o que eu ganhava empatava o que eu gastava de condução. E perdendo 3 horas de trânsito, que lá no interior não existe isso. Exatamente, e não é 3 horas no teu carro, né, cara? É 3 horas você pegando um metrô, um ônibus e uma van, né? E aí foi assim, trabalhei lá durante 2 anos, eu sou assim, eternamente grato por ter tido essa oportunidade na clínica popular. Vejo que muitas pessoas hoje falam mal, né? Nossa, as clínicas exploram os profissionais, faz isso, e claro que deve ter clínica que faz isso, tem clínica que faz coisa errada, que tem problema com biossegurança, não estou falando sobre isso, mas a clínica popular, na minha opinião, se você pegar uma clínica popular fora, ela, assim, é um aprendizado absurdo. Ela é necessária, ó. Ela é necessária na vida de um profissional. O que eu aprendi em 6 meses na clínica popular, eu não aprendi em 4 anos na faculdade, de forma alguma. O número de restaurações que eu fiz, como eu aprendi a fazer prótese, como eu aprendi a atender, me comunicar, porque você sai da faculdade, você não sabe nada, você não sabe nem falar oi para o paciente direito, você não sabe nem se portar como um profissional mesmo, né? Então, tudo isso você vai aprendendo praticando. A odontologia ela é muito prática. Então eu fiquei 2 anos lá na clínica popular, ganhava pouquíssimo, cara, pouquíssimos mesmo, mas me deu uma bagagem muito grande. Então nesses 2 anos eu comecei a formar a minha clientela, então eu tinha um espaço para atender. E aí quando eu saí de lá, o dono da clínica falou assim: Silvio, cara, eu não vou nem fazer uma contraproposta para você ficar, cara. Ele me deu um super presente, assim, me agradeceu imensamente, falou assim: porque o teu lugar não é aqui. Eu já entendi que você quer voos maiores, quer coisas maiores, né? E assim foi. Aí comecei a ter os meus clientes, vamos dizer assim. Consegui, depois de 2 anos, ter uma oportunidade para trabalhar na clínica do meu tio. Depois já se provou, né? Exatamente. Fazia limpeza para ele, fazia limpeza para minha irmã e comecei a ter o meu primeiro cliente. Veio 1, veio 2, eu atendia a moça que vendia café na rua lá da clínica, atendia funcionário da casa de alguém, sabe aquelas coisas assim? E tive 1, tive 2, 3, e comecei a crescer. E aí foi uma crescente. E em quanto tempo você conseguiu ter o primeiro consultório? Falar, não, agora eu vou montar aqui. Na verdade, é assim, que eu tive a minha clínica mesmo, se eu não me engano, foi em 2016. Eu levei 6 anos para ter a minha clínica. Daí eu fiz uma sociedade com a minha irmã, eram 4 salas de atendimento. Eu tinha 2, ela tinha 2. Então foi 2016. Que eu dei essa virada de ter o meu próprio consultório. É bem legal a gente falar disso, Silvio, porque eu converso também com dentista no Brasil inteiro toda hora, né? E eu recebo muita mensagem de dentista frustrado muitas vezes. Poxa, mas eu já me formei tem 2 anos, 3 anos, não consegui. Às vezes a história tá aí. Você demorou 6 anos para conseguir ter o teu espaço, precisou passar por uma série de coisas antes. E é interessante, o intuito desse podcast é justamente trazer essas histórias reais. Porque se um dentista novo começar a te seguir no Instagram hoje, ele pode achar que a vida foi um morango, sempre, né? Uhum. Então, talvez ele não entenda tudo que foi necessário. Então, foram 6 anos até ter a primeira clínica, né? Exatamente. Se eu posso dar um conselho para quem está começando, seja lá qual condição financeira tiver, se o pai tem muita condição ou não, cara, não abra seu consultório no início. É um risco muito grande de você fechar. Por quê? É a mesma coisa de eu abrir um restaurante sem entender de restaurante. Exato. É a mesma coisa de eu abrir uma casa de show sem entender de casa de show. Então, o dentista recém-formado, ele não entende nada de odontologia. Muito menos de empresa. Exatamente. E é aonde eu ia chegar. E ter um consultório, você vai ter um desafio muito grande, que é aprender a trabalhar, ser aprovado pela sociedade, pelo bairro, pela cidade que você trabalha, e depois ter que administrar aquilo, comprar, fazer estoque, ter balanço e tudo. Então, isso é muito complexo e grande parte das pessoas que abrem fecha o consultório no primeiro ano, mesmo que o pai tenha muita condição financeira. Então, eu acho que esse caminho que eu trilhei, vamos dizer assim, até ter a minha clínica, foi extremamente necessário para eu ter um know-how suficiente de montar e sustentar aquilo. Certo. Até porque o montar nem é o mais difícil. Exatamente. Eu costumo dizer assim que a galera que está se formando hoje tem uma oportunidade de ouro na mão, que é a possibilidade de alugar espaços por períodos. Imagina, hoje, se você for bom vendedor, tem que ser bom dentista também, tá? Vale ressaltar. Mas se você for para a internet e conseguir atrair os pacientes, aluga o espaço 1 dia na semana, 2 dias na semana. O custo fixo não é teu.
toda a operação nem é sua. Você só vai lá, atende o paciente e vai embora. Até tomar um volume interessante que você vai sentar e falar, opa, agora já compensa ter o meu. Tô alugando aqui 4 dias, 5 dias por semana. Eu costumo dizer muito isso também. Depois até eu vi que uma das perguntas você vai falar quais são os maiores desafios, daí eu vou te responder sobre essa questão de vendas. Empreender no CNPJ do outro é bem mais fácil. Muito Você mais. pode até alugar um espaço, cara, mas você pode fazer o seu nome e a sua clientela na clínica do outro. Eu sempre, nas reuniões que a gente tem, nos treinamentos, eu falo lá, a clínica são 10 salas de atendimento, nós somos uma equipe, se eu não me engano, de 13 ou 14 cirurgiões dentistas. E sempre tem reunião, eu sempre tenho reunião individual com cada dentista, e às vezes o dentista, assim, poxa, minha agenda às vezes não tá muito boa, o que será que está acontecendo? Primeira coisa que eu falo para ele é sobre a questão da autorresponsabilidade. Eu falo assim, o consultório que você atende foi eu que construí, eu que coloquei lá para você atender. Então você não tem passivo nenhum, cara. Você tem, no mínimo, a condição de fazer a sua clientela dentro da minha clínica. É muito mais fácil, porque é como um rio, já corre o paciente naturalmente. Isso. Você só precisa cativar, agradar e fazer com que aquele paciente, na hora que liga na recepção para agendar, queira você. Você precisa ser um profissional almejado aqui dentro. Se você tiver uma agenda cheia, você já está um passo para poder abrir o seu negócio, se você quiser. Só que hoje em dia também, com as formas como as coisas funcionam, as clínicas, muitas vezes o profissional ele não quer ter uma clínica. Eu tenho profissional lá que fala assim, eu já abri a minha, já fechei, eu não quero, eu prefiro trabalhar dessa maneira. Trabalhando com você nesse sistema e ganhando o que eu ganho, estou totalmente satisfeito. E tá tudo bem também, desde que ele entregue um bom trabalho. Né? Exatamente. Silvio, e essa clínica aí que você montou, essa primeira, é essa que você tem até hoje? No mesmo local. Nós montamos, eu e minha irmã de sociedade, acho que foi 2016 mesmo, aí nós ampliamos para 7 salas, nós tínhamos 4, ampliamos para 7 salas, e depois hoje a gente opera com 10 salas de atendimento. Ah, legal. E sua irmã atende lá com vocês ainda? Minha irmã atende. A minha irmã, ela é, vamos dizer assim, a chefe da cadeira de cirurgia. Entendi. Então, lá na clínica é tudo dividido por especialidade. Eu sempre me espelhei, eu sempre falo isso, na janela do meu consultório mesmo, que eu atendo, hoje não enxergo mais porque subiu um prédio lá, mas eu enxergava muito perto o Sírio-Libanês. Ah, sim. E o Sírio-Libanês sempre foi uma referência para mim, de um hospital bem-sucedido, de pessoas famosas que, enfim, um exemplo de uma empresa da área da saúde de sucesso. Então eu falava assim, cara, meu sonho é um dia ser desse tamanho ou chegar perto disso, né? Então eu sempre montei a clínica, a equipe, como se fosse um hospital. Então eu sempre falo para os pacientes na primeira consulta, quando você vai num hospital e você tem um problema de coração, você vai ser atendido por um cardiologista. Você quebrou a perna, vai ser um ortopedista. E lá na clínica eu montei desse jeito. Então, quem faz prótese é uma pessoa específica de prótese. Então, pessoas que já têm mais de 20 anos de formado, de 10 anos, ela só faz prótese. Então, o nível de resultado fica bem melhor. Eu fui um profissional que eu fiz tudo na odontologia. Fiz restauração, fiz canal, fiz harmonização facial, fiz prótese, fiz resina, fiz tudo o que tinha para fazer na odontologia. E fui muito bem sucedido em todas as áreas. Por isso eu consegui montar uma equipe de sucesso que eu tenho hoje. Eu entendo, apesar de eu não sentar e fazer um implante, apesar de não sentar e fazer uma prótese, mas eu sei o que é um implante bem feito, bem posicionado, bem planejado. Eu sei olhar coisas que muitas vezes quem está sentado operando não tem visão. Então, por exemplo, lente de contato, casos mais complexos, eu estou dentro da sala vendo e analisando os detalhes. Então, será que ficou perfeito o formato? Será que atendeu a necessidade do paciente? A gente discute, faz planejamento junto. Para quê? Para que aquele tratamento seja bem sucedido. Perfeito. E por ter passado pelas especialidades, você consegue ter essa analogia, essa análise crítica, né? Exatamente. Quem não passou, o dentista engana muito o dono da clínica. É fácil. Porque o cara não tem conhecimento. O cara que é dono da clínica, ele não tem conhecimento de implante, ele não tem como discutir com o implantodontista. Verdade. Né? Faz muito sentido. E hoje você oferece de tudo na clínica hoje? Sim, ela é uma clínica de reabilitação oral. Então, muitas vezes as pessoas relacionam a reabilitação oral à prótese, né? E, de fato, sim, o que faz reabilitar, muitas vezes, é a prótese. Só que com a prótese vem todas as disciplinas.
um paciente para ser reabilitado, ele precisa estar saudável. Então, ele tem que estar sem cárie, então você tem que saber fazer restauração. Ele tem que estar sem infecção, você precisa fazer cirurgia ou tratamento de canal. E a estética atrelada a tudo isso. Então, a clínica é uma clínica que performa bem em todas as áreas. O paciente chega lá, ele não faz nada fora da clínica. Cada profissional na sua área de atuação. E tem uma galera da odontologia que defende muito o lance do nicho. Eu quero fazer faceta de resina e eu não vou fazer mais nada aqui na clínica. Eu vejo que tem algumas desvantagens, né? Porque, poxa, você podia estar fazendo a restauração do teu paciente ali também. Você podia estar fazendo alguns outros procedimentos ali. Você está deixando a oportunidade dele ir conhecer outro lugar que possa ser mais completo e que ele possa ficar por lá. Essa é a visão que eu tinha quando eu comecei. Eu via um paciente, por exemplo, eu comecei, você não sabe fazer tudo. Então eu vi o paciente, eu comecei como clínico, chegava o clínico geral, aí eu vou te falar os valores da época da Popular. Era assim, tipo, uma restauração custava R$20. E eu ganhava 25% de R$20, ou seja, eu ganhava R$5 para fazer uma restauração. Ia ter que fazer muita restauração. Era a linha de produção. Aí chegava o paciente sem um dente e o implante custava tipo R$600. Eu fazia a conta, eu falava, cara, o cara que faz um implante em 30 minutos e ganha R$600. Eu faço uma restauração ou duas em 30 minutos e custa R$40. E aí eu falei, não, preciso aprender a fazer implante. E comecei a aprender a fazer implante. Aí chegava, atendia o paciente, vi que o paciente tinha o dente torto. Falei, putz, mas como é que eu vou reabilitar essa boca se o dente está torto? Não dá para eu pôr o implante aqui, não dá para fazer uma prótese bem feita. Vou aprender a fazer horta. Aí chegou a harmonização facial, fazia um sorriso bonito, falei, mas o lábio do paciente é feio, vou aprender a fazer harmonização facial. E fui aprendendo. Só que qual que é a vantagem disso? É você, de fato, ganhar dinheiro em todas as áreas, ter um conhecimento amplo em todas as áreas, porém você vai ter uma limitação em termos de ser conhecido. Você só vai conseguir ser extremamente conhecido quando você for extremamente bom em uma determinada área. Escolher um nicho específico. Exatamente. Só que o problema é que a pessoa escolhe o nicho antes dela ter um conhecimento mínimo. Então a pessoa fala assim, eu vou ser especialista em lente de contato, mas ele não entende prótese. Mas aí, Silvio, escolhe o nicho baseado no que quer ganhar de dinheiro. Exatamente. Hoje em dia, e não no conhecimento. Exatamente. E aí tem muitas pessoas que se intitulam especialistas em lente de contato, especialistas em faceta de resina, que não têm o mínimo conhecimento de prótese, que não têm o mínimo conhecimento de oclusão. Aí faz o trabalho, quebra tudo, o paciente fica insatisfeito. Então não é uma coisa que se sustenta. O básico bem feito da odontologia é algo necessário para qualquer paciente, qualquer profissional que queira ter sucesso. O básico bem feito na vida é necessário. Né? A gente querer o extraordinário sem fazer o básico bem feito é um pouco complicado. Ô Silvio, eu queria aproveitar então dessa sua experiência para você explicar de uma maneira simples. Pra gente que não é dentista, né? Por mais que eu trabalho com dentista há muito tempo, mas tem muitas pessoas que assistem a gente e não é dentista. O que é uma reabilitação oral na prática? Perfeito. Reabilitação oral. Você vai reabilitar aquela pessoa. Então, você vai fazer uma análise inicial, onde você vai ver todos os pontos que podem estar gerando prejuízo e que podem ser melhorados. Nós trabalhamos com 3 pilares lá na clínica. O primeiro pilar é a saúde. Então, você precisa, toda vez que você fala em reabilitação, você precisa deixar esse paciente saudável antes de qualquer coisa. O que significa saúde? Vamos supor, o paciente chega lá, ele tem uma infecção, ele tem gengiva inflamada, sangramento, ele sente dor. Você precisa resolver isso primeiro, deixar ele sem dor para ele poder iniciar o processo. Aí depois entra a função. Então esse paciente precisa funcionar direito, ele precisa mastigar da maneira correta, os dentes precisam encaixar, precisa triturar o alimento, deglutir o alimento da maneira correta. E depois a estética aliado a isso. Então essas 3 coisas precisam andar juntas. Então a reabilitação oral, ela engloba tudo da odontologia, desde realizar uma simples cárie, assim como trocar todos os dentes do paciente. Muitas vezes a gente relaciona a reabilitação oral só à prótese. Como eu falei, a prótese é uma das disciplinas, se não a principal, para um paciente ser reabilitado, mas todas as outras disciplinas são fundamentais também. Ah, legal. É importante para a gente deixar isso bem claro, né? Que é realmente um tratamento completo. Exatamente. As pessoas muitas vezes chegam no dentista acreditando que precisa de uma coisa só, né?
A imensa maioria. Então, assim, exatamente isso. Eu costumo dizer, aonde eu mais fecho o tratamento é quando eu trago clareza para o paciente. O paciente, ele chega já com uma convicção, muitas vezes por informações que ele viu na internet ou de amigos. Então, ele chega lá achando que ele vai fazer faceta de resina. Ele vai por isso. Ele vai por isso. Eu quero fazer faceta de resina. Tá, então vem, agenda a consulta, ele aparece, aí você vai fazer uma avaliação, você vê que esse paciente tem um monte de cárie, você vê que esse paciente tem gengiva inflamada, você vê que esse paciente tem os dentes tortos, e aí como que você vai falar para ele? Porque ele já está convicto da faceta de resina, que ele quer ter o dente branco. Aí entra o seu diferencial. A didática que você tem, como você mostra isso para convencer ele que o melhor caminho não é a faceta naquele momento. Alguns pacientes não entendem, não aceitam e vão embora e está tudo certo, mas a grande maioria compreende o benefício que ele vai ter se ele passar por todo o processo. Então ele chega lá para a faceta, mas antes ele faz limpeza, faz cárie, faz aparelho, faz implante e depois finaliza com o aparelho. Falando agora financeiramente, você ganha dinheiro de todas as formas. E você ofereceu certo. Se eu tivesse feito só a faceta ali no início, eu deixaria de ganhar toda essa parte financeira e deixaria de ter esse paciente a longo prazo. Porque eu tenho certeza que a faceta ia quebrar, você não ia ter o melhor resultado. Então, eu sempre falo em potencial estético de sorriso para quem procura sorriso. Então, você veio aqui para a lente de contato. Se você for fazer só a lente de contato, eu vou conseguir entregar 70% do potencial estético do seu sorriso. Mas se você fizer a ortodontia antes, se você alinhar os seus dentes antes, se você passar por esse processo, eu vou entregar 100% do potencial estético do seu sorriso. Acredito que essa filosofia está ligada ao primeiro pilar da reabilitação que você me disse, que é cuidar da saúde também, não só da estética, né? Exatamente. E eu acho que vale essa reflexão para a galera que assiste a gente, tem muito dentista recém-formado também. Toma muito cuidado com isso, porque o profissional é você. Não é o paciente. Quem entende é você. O paciente, ele chega buscando o que ele viu no coleguinha na internet. Né? Eu vi os dentes branquinhos lá, eu quero uma faceta, que seja de porcelana, que seja de resina, não sei. Mas ele busca o que ele acha que precisa, mas nem sempre é o que realmente ele precisa, né? Exatamente. Assim, nós que temos que conduzir o paciente. Às vezes a gente vê também na internet, o paciente quis o dente bem branquinho. Quis. Mas ele precisava? Não, tudo bem. A cor, ainda tudo bem. É igual o carro, né? Você vai escolher um carro amarelo, vermelho, tudo bem a cor. Só que o problema é que o profissional muitas vezes faz um procedimento errado usando como justificativa que o paciente fez. E o que mais acontece com faceta é dente torto. O paciente tem dente torto, aquela boca não é para lente de contato, não é para faceta de resina. Ele precisa passar pela ortodontia antes, mas o profissional faz a faceta de resina ou a lente de contato pensando financeiramente. E ainda tá lá no Instagram dele, facetas de resina com 0 desgaste. Exatamente. É isso daí. Assim, galera, a gente tá discutindo aqui, mas nada contra a galera que faz as facetas de resinas, até porque, né, tem muitas pessoas fazendo um trabalho muito bem feito. A maioria dos meus clientes faz faceta de resina hoje. Mas eu acredito que a maior reflexão dessa nossa conversa até aqui é as pessoas entender que por mais que você tenha que respeitar o desejo do seu paciente, o profissional, quem entende, é você. Quem conduz é o profissional. É a mesma coisa da gente levar o nosso carro no mecânico hoje e falar para ele, não, eu quero que você mexe na caixa de câmbio. Mas e aí se o problema não é lá? Exatamente. A gente tem que respeitar o especialista em algum momento. Com certeza. E quais são os principais passos que vocês usam para planejar uma reabilitação oral? Assim? Chega na clínica, como que é feito esse planejamento? Perfeito, Alan. Vou falar um pouquinho sobre a jornada do cliente lá dentro da clínica, que eu acho que isso é um diferencial também e pode ser legal para outras pessoas. É uma jornada um pouquinho mais complexa do que o padrão. Como eu te falei, eu sempre me espelho em hospitais. Quando o paciente chega na clínica, a primeira consulta dele, vamos supor assim, a avaliação inicial, ela tem duração de aproximadamente 1 hora. Aquela 1 hora eu vou entender, vou compreender o que o paciente busca, ver qual que é o perfil do paciente. E aí,
determinados exames são feitos ali na clínica mesmo, como raio-x periapical, escaneamento, fotografias. Se eu tenho já exame suficiente dentro da clínica para planejar, eu colho essas informações, reúno com a equipe de especialistas e aí a equipe vai dar opinião. Então a gente sempre, toda terça-feira, tem uma reunião de equipe. Então essa reunião ela é feita, esse planejamento é feito principalmente através de fotografias no estúdio, são fotografias profissionais, é feito através de raio-x de todos os dentes, escaneamento intraoral, anamnese e muitas vezes tomografia. A tomografia faz parte da nossa rotina demais. Eu peço mais tomografia hoje do que raio-x. E assim, o índice de problemas que eu pego através da tomografia que passou despercebido por um outro profissional através do raio-x é muito grande. Então nós juntamos todos esses pontos e cada profissional vai dar a sua opinião. Então o ortodontista vai dar opinião sobre a orto, o implantodontista sobre implante, o protesista sobre a prótese, o endodontista sobre a endo, e aí nós fazemos um diagnóstico de tudo que aquele paciente precisa, sempre com mais de uma possibilidade. Então, você tem esse tratamento nesse valor, você tem esse tratamento nesse valor, sempre com mais de uma possibilidade para o paciente. Junto todas essas informações e sento com o paciente mais uma vez, de aproximadamente mais 1 hora. E é ali aonde a coisa acontece. Ali é onde eu consigo trazer clareza e convencer ele qual que é o melhor caminho para ele. Então, são televisões que eu coloco tomografia numa televisão, raio-x em outra, fotografia, escaneamento, e eu vou dente a dente mostrando. Não é só fala, eu uso muito a visão do paciente também. Tem modelos onde eu demonstro para ele poder tocar, e eu vou despertando todos os sentidos dele para que tudo que eu esteja falando faça sentido. E aí, vamos supor uma reabilitação enorme de boca inteira, nós somos uma equipe interdisciplinar, né? Então, onde que tem muitos problemas em equipes interdisciplinares, multidisciplinares? Na comunicação. Às vezes eu fico lá, então já te falei que a minha primeira consulta, na verdade, são 2 horas, e são 2 consultas. Eu dei uma explicação de 1 hora na primeira vez que ele foi, e dei uma explicação de 1 hora na segunda vez que ele foi. Toda essa explicação é inviável escrever no nosso sistema de odontologia. O profissional não vai ler 2 folhas do que eu conversei com ele. E aí entra a parte que é tudo através de vídeos, filmagens, escaneamento, fotografias. Então, assim, eu gravo um vídeo explicando tudo sobre o que eu conversei com o paciente, sobre o que cada dente precisa ser feito de forma tudo detalhada, para que fique claro para o paciente e para todos os membros da equipe. Você que grava isso? Eu que gravo isso na minha primeira consulta. Pego o celular, gravo tudo que eu falei. Legal. Eu peço autorização para o paciente, para tudo que eu falei para você agora vai ser gravado. E você tem direito de usar esse vídeo a hora que você quiser, você pode solicitar isso para a clínica. Por quê? E quando eu comecei a montar a equipe, eu via que o maior problema que existia era a comunicação. E nem era erro do profissional, e sim porque o profissional não estava alinhado. Se você passar por 10 cirurgiões dentistas para fazer orçamento, avaliação inicial e tudo mais, cada cirurgião dentista vai ter uma forma de te apresentar, uma forma de enxergar. Com certeza. Isso acontece dentro de uma clínica também. Então, todas essas estratégias foram acontecendo para nós termos uma comunicação única. Se eu falei para o paciente que aquele dente é para pôr um pino de fibra de vidro e uma coroa, o profissional que vai atender tem que falar que é um pino de fibra de vidro e uma coroa, porque foi isso que eu combinei com o paciente. Ele não pode ficar mudando o orçamento. Claro, posso errar no diagnóstico e às vezes está lá no meio do plano da execução, tem que fazer alguma alteração. Acontece. Mas aí, assim, são exceções das exceções, tudo muito bem explicado, tudo muito bem documentado para o paciente. Silvio, esse lance do vídeo para mim me chamou muita atenção, acho que eu nunca vi ninguém falando sobre isso. E vai de encontro com o que você falou, 60% das empresas hoje no mundo, os maiores problemas dentro das empresas, 60% deles são de falha de comunicação. Então, acredito que o vídeo hoje deixa uma clareza, assim, é muito mais simples hoje o profissional, o paciente, ver o vídeo de novo e entender do que realmente ler algo que pode interpretar errado, que pode, sei lá, gerar 1 milhão de variação.
A ideia do vídeo foi justamente porque a gente tinha muito problema, não nós, 90% dos dentistas têm, do descritivo de atendimento. Fica mais sucinto, específico e 100% operacional. O descritivo de atendimento, ele é obrigatório. Você tem que fazer, ponto, não tem como você não fazer. Porém, a comunicação através de vídeo é bem mais fácil, bem mais rápida, bem mais intuitiva na palma do celular. Você não precisa abrir um celular para ver. Então, por exemplo, a imensa maioria dos profissionais que trabalham na clínica estão lá todos os dias. Porém, só que são vários andares, então eu passo às vezes 15 dias sem ver um dentista, porque ele está lá dentro da sala dele atendendo. Então, e outros vão às vezes 3 vezes na semana, às vezes 2 vezes na semana. Quando eu estou com um paciente na cadeira, por exemplo, e eu preciso de uma opinião de do ortodontista, e ele não está na clínica, eu mando um WhatsApp, um vídeo para ele na hora. Falo, estou com um paciente tal, é isso aqui, para não precisar esperar você vir aqui tal dia, você já me dá uma opinião? Às vezes, raramente acontece do profissional não ver, mas eles já sabem que quando eu mando mensagem ou quando algum profissional da clínica manda mensagem é prioridade total porque é algo de fato necessário naquele momento. E muitas vezes responde na hora, eu já dou o diagnóstico para o paciente já fecha o tratamento e já inicia. Perfeito. Então você acelera o processo, você traz mais clareza para o paciente. Acelera de maneira objetiva. Exatamente. Né? Muito, muito legal isso. Muito legal mesmo. E quais os principais equívocos, para não falar erro, que você acha que muitos dentistas podem estar cometendo hoje quando se fala de reabilitação oral? Você já citou alguns de não planejar direito, né? Mas é legal a gente falar sobre isso. Perfeito, Alan. A reabilitação oral, como eu falei mesmo, ela envolve todas as disciplinas da odontologia, então ela é algo bem complexo mesmo, né? Porque, vamos supor, você se forma, você leva um tempo para ser bom numa resina, você leva um tempo para fazer um implante bem feito, e um canal, e assim sucessivamente. E depois você leva um tempo muito grande para deixar tudo isso organizado, orquestrado para entregar para o paciente. Eu vejo que, assim, disparado, a maior dificuldade dos profissionais em reabilitação oral é diagnóstico. Ele vê uma boca e ele não consegue identificar como arrumar aquela boca. Exemplo. Muitas vezes a reabilitação oral você precisa aumentar a dimensão vertical do paciente. Então o paciente fecha muito a boca e fica quebrando tudo que você faz e tudo mais, você precisa aumentar. Então você desprograma a mordida, a maxila e a mandíbula e você vai programar um encaixe novo. E isso é muito complexo, porque se você não faz isso da maneira correta, você gera outros problemas. Problemas como gerar problemas na articulação, dores, o paciente não mastiga direito, a mordida não encaixa, o paciente passa a ter dor porque sobrecarrega um dente mais do que o outro. Então isso é muito complexo e profissionais menos experientes, eles não conseguem olhar aquilo e e planejar todas as áreas da odontologia que aquele paciente vai precisar passar para ter um resultado final de excelência. E sendo bem transparente, Ala, hoje na minha visão, não é só um profissional inexperiente. Profissional sozinho, ele também não consegue, por mais experiência que tem. Ele até consegue, mas ele também tem muita dificuldade, porque, vamos supor, eu sou um dentista sozinho. O paciente chega lá na minha cadeira com diversos problemas, com infecção, ele precisa de cirurgia, ele precisa de prótese, de canal. Na hora que você começa a olhar tudo aquilo, cara, e você é um dentista prático, você não tem tanto foco em diagnóstico e planejamento, você não consegue juntar as peças. É muito difícil juntar as peças. E quando você planeja... Talvez nem compense. Se ele é sozinho, ele olha para a agenda dele, ele fala, meu Deus, tem um monte de coisa para fazer. Exatamente. Só que os valores mais rentáveis na odontologia é a reabilitação. Concordo. Quando você pega uma boca inteira para fazer. É a mesma coisa você construir uma kitnet ou construir um prédio. Entendeu? A lucratividade é proporcional ao que você vai entregar. Então, eu acho que o maior problema é das pessoas não conseguirem um diagnóstico e um planejamento de reabilitação, porque isso exige tempo. Um bom reabilitador, ele não fica bom em 2 anos, não fica bom em 3 anos. Cara, eu considero ali para o cara se considerar bom no mínimo 5 anos.
De pura prática mesmo. Prática, erro e acerto, cursos, adquirindo conhecimento, então leva um tempo mesmo para ele conseguir. Por exemplo, se você pegar em 2016, 15, eu já fazia reabilitação, fazia lente de contato, mas o nível do meu trabalho hoje, em 2025, é completamente diferente do nível do meu trabalho de 2016, de 2020. Foram coisas que eu fui adquirindo com o passar do tempo, e aí, cara, é só o tempo mesmo. E mais um motivo que gera muitas comparações nas pessoas hoje na rede social, né? Ela começa a comparar você no nível hoje de tanto tempo de formado, 15 anos, com ela que se formou há 3 anos, e começa a se culpar porque que não consegue entregar um trabalho dessa maneira. Mas calma, né? Existe um processo aí para ser respeitado também. Exatamente. Você também falou um pouco sobre a tomografia, eu nem quero me aprofundar muito nisso, mas é que recentemente eu entrevistei também uma moça que é especialista, ela é proprietária de uma clínica de radiologia, e ela também comentou sobre a importância dos dentistas pedir uma tomo. E infelizmente a maioria ainda não pede. Ainda fica confiando em outros exames. E daí você disse, e eu lembrei, poxa, eu gravei recentemente com a Flávia e ela me falou sobre isso. Lá, por exemplo, no centro de radiologia, o principal que a gente manda, né? Nós somos a clínica que mais manda exame para eles, assim, pelo que eles falam. Cara, qualquer dúvida que eu tenho, eu peço tomografia. Eu faço de tudo para não errar no diagnóstico. Não vale a pena o risco, né, Silvio? Não vale, ainda mais se você tem um nome, ainda mais se você quer ter uma carreira consolidada. E sim, eu imagino, não tenho certeza, mas grande parte dos profissionais não pedem a tomografia por ignorância, cara, por medo. Ele tem medo de pedir uma tomografia para o paciente. Na hora que o paciente vai fazer a tomografia, ela custa umas 3 vezes mais do que o raio-x panorâmico, e ele acha que o paciente não vai fazer. Então ele assume uma responsabilidade de um problema que é do paciente. Que a partir do momento que ele dá um diagnóstico, um raio-x panorâmico, ele assumiu a responsabilidade de dar um diagnóstico, um raio-x panorâmico. E o raio-x panorâmico é o exame que eu menos peço na clínica hoje. Eu peço periapical, faço lá na clínica, e tomografia. Raio-x panorâmico, você tem um panorama geral, fazer orto, vai bem, mas coisas específicas, diagnóstico de cárie com mais precisão, implante, tudo tem que ser com tomografia. Diagnosticar vai no raio-x, mas a imensa maioria com tomografia. Eu vejo lá na clínica hoje chega muito paciente com problemas sérios que fizeram prótese protocolo com raio-x panorâmico. Mas isso realmente está na cabeça do dentista, porque se eu sou seu paciente e eu sento lá na sua cadeira e você me explica o que você vai conseguir ver na tomo, eu como paciente vou me sentir, pelo contrário, falar, poxa, ele está cuidando, ele está prevenindo para realmente não acontecer um imprevisto. Só que muitos pacientes nem sabem o que é tomografia de dente. Então, na hora que você fala de tomografia, é uma coisa de outro planeta. Entendeu? Ele fala, que tomografia? A vida inteira eu fiz raio-x panorâmico. Aí que entra a parte profissional de cada dentista. Cara, se ele tem dúvida sobre o que é uma tomografia, então antes de você pedir uma tomografia para ele, você precisa explicar o que é uma tomografia. Você precisa mostrar através de imagens. Compare para ele um raio-x panorâmico e uma tomografia. E deixa ele decidir. Você quer fazer o seu diagnóstico no raio-x panorâmico? Você vai ter esse nível de imagem. A chance de erro de planejamento e diagnóstico aqui é bem maior do que a tomografia. O cara entende. Pronto. Ele vai ter a sensação de estar sendo cuidado. Exatamente. Ao meu ver. E outro assunto interessante que eu gosto de debater com alguns dentistas, e você com a experiência que você tem, doutor, como que o paciente, então, no dia a dia deve escolher o dentista? Porque tá todo mundo escolhendo por rede social, então eu não sei até que ponto isso é bom ou ruim, mas... Eu costumo dizer, Alan, que comparando antigamente com os mundos atuais, as pessoas têm bem mais informação do que antes. Apesar de que tem muita gente fazendo muita coisa errada, muito problema, na minha opinião, a odontologia melhorou, e muito. E eu vou te explicar por quê. E eu acho a odontologia bem mais honesta hoje do que antigamente. Antigamente, se você quisesse um profissional bom, você ia por uma indicação de algum amigo, algum parente que era bem sucedido e te indicava o profissional. Ele cobrava absurdamente. A imensa maioria das pessoas não tinham condição de ir nesse profissional. Ou você ia através de uma televisão, que era geralmente o profissional que estava na televisão, ele era bom, mas ele tinha alguma coisa ali com a televisão para poder estar lá dando entrevista, palestra e tudo mais. A rede social, ela deu voz
para muitas pessoas que são boas, mas que não é vista, às vezes não tem luxos, não tem contatos bons, e que faz com que ele se destaque ali. Mas ele é um bom profissional. Então a rede social, ela funciona como uma vitrine para esses profissionais. Ele coloca o produto dele lá na vitrine. Tudo bem, existe alteração de fotografia? Existe. Existe manipulação de vídeo? Existe. Existe péssimos profissionais? Existe. Mas eu acredito que a internet, ela deu voz também para muitas pessoas que eram boas e não eram vistas. Faz sentido. Era muito comum na época da faculdade. Quem que é o profissional bom? É o professor. Cara, e nem sempre o professor é bom. Às vezes o cara é bom para dar aula e não é bom para praticar. É só bom professor. Ele é só bom professor, ele nem senta na cadeira direito. Ele aprendeu lá 20 anos lendo, estudando e ensinando as pessoas, mas ele não senta. Então aquele profissional que às vezes não tinha muita visibilidade, isso aconteceu comigo, ele tem uma vitrine para expor o serviço dele. E não existe manipulação suficiente que sustente muitos anos. Então, se aquele profissional, vamos supor que ele está fazendo algo errado na internet, mais cedo ou mais tarde as coisas vão aparecendo. E o paciente, hoje, ele tem como comparar um profissional que cobra 10, um que cobra 5 e um que cobra 2. Se ele foi no que cobra 2, é porque ou ele pode pagar 2 ou porque ele não se informou direito antes de ir. E do mesmo jeito que tem péssimos profissionais, a internet, o Instagram, ela, devido à comparação, ela faz com que os que estão mais abaixo melhorem também, porque ele tem acesso aos que estão lá em cima para poder melhorar. Então, eu acho assim, o nível de informação aumentou absurdamente, o nível de problemas que a gente vê aumentou absurdamente, só que esses problemas sempre tiveram, só que antigamente a gente não sabia. É igual guerra, tá tendo guerra do outro lado do mundo. Sempre teve a guerra lá. Só que você não tinha conhecimento. A informação não chegava até nós. Não chega, hoje chega. Então eu acho que Instagram é uma ótima ferramenta para você analisar. Claro, tem que ter cuidado, você não pode ser... Você vai fazer um procedimento de lente de contato, você vai mexer na tua boca, você vai em qualquer um? Não, você tem que se identificar com o que a pessoa está falando, com os casos que ela posta, pessoas que já fizeram, depoimentos. Google é muito importante, porque o Instagram ele é muito manipulável. Sim. O Google já é um pouco mais difícil, né? Então, as avaliações do Google, hoje em dia tem gente até já alterando as avaliações, mas grande parte daquelas clínicas que tem boas avaliações, aqueles textos onde o paciente relata tudo que foi feito, cara, aquilo é um termômetro muito bom. Se eu vou num restaurante que eu não conheço, a primeira coisa que eu faço é ver as avaliações do Google. Então, o Google, ele também não é assim exclusivo, mas ele te ajuda a selecionar um bom profissional. E aí, cara, você vai na internet, você consegue ver muito sobre a vida do profissional. Você consegue ver onde ele se formou, o que ele faz, quanto tempo o consultório dele está no mesmo lugar, aonde ele atende. Então, o paciente que quer um bom profissional hoje, ele tem bem mais condições do que tempos atrás. Agora, o fato é que a grande maioria das pessoas, elas selecionam pelo preço e não pela qualidade ou pelo profissional. E isso eu sou totalmente contra. Eu sempre falo para os pacientes, as coisas não custam mais ou menos por acaso. Sempre tem algo atrás disso. Você não compra um carro de 1 milhão e um carro de 100 mil e achar que é a mesma coisa. O carro de 1 milhão vai te entregar muito mais e tem um histórico por trás disso que justifica ele custar 1 milhão. Um profissional que cobra 10, ele é totalmente diferente de um profissional que cobra 1. O ambiente, o material que ele usa, o tempo de experiência, o que ele oferece, os resultados que ele tem, justifica ele cobrar 10. E é legal, porque às vezes você vai lá e pesquisa porcelana. O Instagram só vai te entregar isso a partir dali, né? Impressionante. Só que eu conheço pessoas, Silvio, que fica lá, vê 10 profissionais e fica mandando para os 10, assim, qual o preço? Qual o preço? Qual o preço? E eu não acredito que essa é a maneira melhor de escolher o teu dentista, né? Acho que ir na avaliação presencial também faz diferença, não faz, Silvio? Porque ali você tem a possibilidade de conhecer o profissional de verdade. Isso daí, na verdade, eu vejo como uma vantagem muito grande pro paciente. Cara, antigamente o cara não fazia cotação de odontologia. Hoje você faz cotação como se você estivesse comprando um produto, um carro. Hoje faz cotação. Você faz cotação e pra gente isso é ruim. Porque ele olha lá na internet, vê, ele não tem tanto conhecimento, vê uma coisa meio bonita, outra e fala assim, vou perguntar o preço. E ele, num primeiro momento, o fator decisivo dele nem é muita qualidade, é o preço.
É porque você disse um de 2 e um de 10, a diferença é muito grande. Mas quando você avalia só na internet, você pega as duas fotos, você vai olhar, o de 10 é mais bonito mesmo, parece, mas é 8 mil diferença. Dá pra ser esse aqui mesmo. Porque ele nem foi lá, ele nem te conheceu. Mas você concorda que daí a culpa é do paciente? É lógico, com certeza. Cara, ele que escolheu por preço. Então ele vai receber o preço que ele escolheu. Então, no mínimo, eu acredito que ele devia ir lá conhecer os dois, antes de fechar. Que é isso que a gente tenta, nós, assim, a gente, todo dono de clínica fica pé da vida com o paciente que faz isso, cara. Qual é o preço? Faz leilão. Pô, faz leilão com preço e aquela coisa, só que você também tem que aprender a dançar conforme a música, não adianta você ficar brigando com os pacientes por causa disso. Se você não mandar preço, ele nem conversa mais com você. Exatamente, então primeiro você tem que ter uma conexão e o principal é fazer essa pessoa ir lá. A partir do momento que ela entra ali dentro, você já sai bem mais na frente dos outros que só passou o preço. Faz muito sentido. Acho que quanto mais a gente conseguir trazer o paciente para dentro da clínica, mais oportunidade você vai ter de mostrar quem é você, exatamente, quem é seu trabalho. Eu queria que você falasse um pouco da Oralfy. Como você chegou para essa segunda clínica? Como que funciona essa rede? Perfeito, Alan. Eu, em 2018, eu comecei por um processo de mentoria. Então, eu cresci. Em 2018, eu acho que eu já tinha... Não, em 2018 eu tinha 7 salas, eu acho. Eu cresci muito e eu comecei a ter muitos problemas básicos de gestão. Como todo bom dentista, nós somos ruins em gestão, né? Dificilmente a gestão você vai aprender muito depois. Cara, eu comecei a perder paciente por besteira, por atraso na agenda. Comecei a perder paciente porque eu trabalhava correndo demais e esquecia um detalhe, o polimento da restauração, sabe, umas besteiras assim. E eu falei, cara, se eu continuar do jeito que eu estou, eu cresci muito até aqui, mas vou começar a descer. E aí eu contratei uma pessoa para fazer gestão, me ajudar na gestão. Inclusive é o Leandro, um cara que eu tenho super amizade. E ele me ajudou muito a organizar a casa, a equilibrar, fazer o balanço financeiro, fluxo de caixa, jornada do paciente, o que tinha que ser feito. Sabe, cara, foram assim... Nós trabalhamos juntos, acho que 3 anos, foi 2018 inteiro, 2019 inteiro, eu acho que 2020 inteiro. Foram 3 anos de muita transformação para mim, onde eu saí de um nível amador para um nível profissional muito grande. E eu já tinha aí, em 2020, eu já tinha minha clínica muito bem estabilizada, com a equipe já formada, com os processos definidos. Nós finalizamos a consultoria que eu tinha ali. E foi quando 2021, se eu não me engano, 2022, que eu falei, cara, eu acho que eu vou ou aumentar a minha clínica mais uma vez ou eu vou abrir uma segunda unidade. E quando eu quis abrir a segunda unidade, eu pensei nele novamente. Falei, pô, esse cara já me ajudou aqui com a minha clínica. Então, ou ele me ajuda a abrir uma clínica, enfim. E quando eu fui levar isso para ele falou, Silvio, nós estamos aqui com um projeto da Oralfy, que não sei o quê. Já tem, se eu não me engano, na época tinha 2 clínicas já em construção. Eu peguei, achei legal o projeto, falei, tá, então vou montar uma clínica minha aqui, né, junto com vocês, mas eu quero ser sócio da franquia, eu não quero só montar a clínica. Aí foi, negociação, acabei entrando de sócio. Legal. Na Oralfy. E aí aí montamos... são 4 clínicas. Falei 5, uma logo no início ali não deu certo. São 4 clínicas. Aí montamos as clínicas e começaram a performar. E aí vem aquele desafio, né? Porque uma coisa é você fazer a sua clínica dar certo, que você tá lá todos os dias. Outra coisa é você fazer uma clínica que tá lá do outro lado do Brasil. Então tem uma em Teresina, no Piauí, tem uma em Belém, no Pará, tem uma em Catanduva, no interior de São Paulo, e uma em Atibaia, aqui no interior de São Paulo. Aí nós nos reuníamos e fomos definindo os planejamentos. Cara, primeiro ano, aquela bagunça total, você abre achando que é uma coisa, achando que vai ter uma lucratividade X, você tem prejuízo, você vai acertando os ponteiros. Oralfy acho que tem 2 anos e meio, agora eu acho que as coisas estão caminhando bem, assim, vamos dizer que nós equilibramos, erramos muito ali e as coisas estão fluindo melhor agora. Mas é basicamente assim que funciona. E você lidar com muita gente, né, desde a sua clínica, quanto que a clínica é nova, e você me disse até antes da gente começar a gravar que cuida mais dessa parte de gestão, equipe, as avaliações. Como que é lidar com uma equipe tão grande hoje, Silvio? Porque eu acho que realmente, a gente já falou sobre a dificuldade de comunicação que existe dentro das empresas,
lidar com equipe, com pessoas hoje em dia não tá simples. Nunca foi, mas eu acredito que tá ficando mais difícil. É uma responsabilidade muito grande. E eu já escutei de vários dentistas, quando eu falo sobre o meu modelo de negócio, aí a pessoa fala assim, você faz só gestão, você tá bem sucedido. Tipo assim, colocando a gestão como se fosse uma coisa pequena. E hoje, eu sem sombra de dúvidas, na minha opinião, obviamente, a gestão é bem mais complexo do que a execução. Gerir pessoas, gerir o negócio é bem mais complexo do que fazer um implante, fazer um canal, fazer uma restauração, porque envolve tudo. A gestão, na verdade, ela é desde a venda, desde o primeiro momento em que aquele paciente senta na sua cadeira, toda a jornada dele, de um tratamento complexo, a finalização e depois a retenção daquele cliente. Então, cara, você tem que performar bem em todas as áreas, senão você não consegue fazer. É muito comum o cara que é sozinho, ele tem um consultório bem sucedido, ele abre uma clínica e quebra. Ou ele abre uma clínica e não tem condição de tocar, ele começa a alugar sala para os outros. É muito comum. Por quê? Porque a gestão é complexa. A clínica hoje, se eu não me engano, são 30 ou 30 e poucas pessoas. Cara, todos os dias tem uma pessoa com algum problema psicológico, não dormiu bem. Claro. Sabe? Todos os dias tem alguém que passou por algum problema, só que aquilo lá é igual uma orquestra, tem que funcionar, independente se a pessoa tá bem ou não. Tem que tocar. Cada pessoa tem uma visão diferente de um pro outro. Então, ao longo desses anos, eu fui estudando muito sobre gestão, procurei muito conhecimento fora da odontologia, que eu não encontrava dentro da odontologia. Tem, assim, dentistas maravilhosos, famosos, mas que não entendem de gestão e vai te ensinar a fazer uma boa restauração, um bom implante, enfim. Então, eu procurei muito conhecimento fora. Então, fui instalando aos poucos. Por exemplo, lá nós temos uma cultura de feedback muito estabelecida. Então, o feedback lá, ele é muito importante. Se você faz parte da equipe, você tem que ter maturidade suficiente para receber um feedback negativo e continuar trabalhando normalmente. E você que dá o feedback tem que ter a responsabilidade de dar um feedback, vamos dizer assim, com cuidado, com o intuito de melhoria. Responsável, e não com né? responsabilidade, e não um feedback de fofoca, algo nesse sentido. Então, isso é uma coisa que melhorou muito. Nós temos vários... Por exemplo, grupo de ouvidoria, por exemplo. Tem um grupo de ouvidoria na clínica onde qualquer pessoa pode fazer uma reclamação. O paciente faz a reclamação, vai para esse grupo de ouvidoria. Isso precisa ser resolvido o quanto antes. Aquilo é prioridade. Se um profissional está tendo problema lá dentro, ele tem o canal da ouvidoria para poder resolver aquele problema o mais rápido possível. Então, você não encontra canal de ouvidoria em clínica. Ali tem. E funciona. Você encontra canal de ouvidoria em lojas, em coisas maiores. Outro ponto, checklist de agendamento. Aonde dá muito problema também é na hora de agendar. São 13 profissionais, sei lá, um profissional fez uma restauração, agora vai agendar para a pessoa que vai fazer implante. Ele não tem aquela comunicação com a recepção correto, não sabe o horário que vai deixar, a data, quanto tempo. Então tem um checklist aonde aquele profissional que fez aquela restauração, quando ele vai passar para outro profissional, ele escreve tudo que ele fez, tudo assinalar, né? Escrito não, tudo assinalar para ser rápido. E todos os próximos passos é responsabilidade dele. Então, se ele fez a restauração e o próximo vai fazer implante, ele tem obrigação de saber quanto tempo precisa para fazer o implante. E aí ele vai lá e escreve. Agendar daqui tantos dias com um profissional tal, deixar. Por quê? Grande parte dos problemas aconteciam porque jogava a responsabilidade para a recepção no agendamento. E a recepção não tem conhecimento para isso. Então, com o checklist, você já evita assim, um monte de problema. E tem a questão de vídeos, tem as reuniões, muitas vezes tem reunião semanal, reunião quinzenal, reunião individual. Agora nós demos uma pausa, mas a gente tinha reunião semanal toda segunda-feira com toda a equipe. Então, assim, até você ir amadurecendo o time. Hoje, eu considero que a gente tem um time, assim, extremamente maduro. Tem problemas? Tem, mas os problemas são resolvidos de uma forma bem mais tranquila, de uma forma bem profissional, e o paciente, cara, ele percebe isso. Ele percebe o profissionalismo, ele percebe o acolhimento. Então, assim, o índice de perda de cliente que a gente tem, olha, eu falo isso até com orgulho, é quase zero. O cara, depois que tá ali dentro, ele pode ter um problema mais sério, pode ter dado uma mega infecção no enxerto ósseo, pode ter feito... caiu os dentes, o cara não sai, porque quando acontece isso a gente resolve. Perfeito. Faz muita diferença com certeza no resultado.
Você criar uma empresa madura hoje em dia é um desafio, mas é necessário, né? E muitas vezes o dentista não dá conta de fazer sozinho. Você disse sobre a gestão. Eu vejo isso, né? A gente atende clientes também no Brasil inteiro. E a minha empresa, Silvio, ela surgiu justamente para isso, para suprir uma necessidade que às vezes o dentista está ali imerso, nem sempre ele consegue. Eu tenho um dentista que fala, não, eu gosto de atender, então eu nunca quero cuidar dessa área. Faz parte do perfil da pessoa também. Então, se você não faz, assim como o Silvio, que está à frente, procura alguém para cuidar. O que você não pode é negligenciar a gestão do teu negócio, porque senão não vai crescer. Exatamente. Né? Silvio, eu queria te parabenizar, cara. Assim, é uma maturidade odontológica mesmo diferente. Muito legal conversar com pessoas assim, tudo que você vem construindo. É realmente um exemplo. Tenho certeza que deve ter agregado, vai agregar na vida de muitas pessoas aí assistindo a gente. Parabéns, de verdade, pelo seu trabalho. E eu quero te agradecer. E eu queria que você deixasse uma dica para essa galera que está assistindo a gente, que às vezes ainda está começando a carreira, se sente um pouco perdido, não sabe para que lado ir. Queria que você deixasse uma reflexão para essa galera para a gente encerrar. Vamos lá, Alan. O que eu falo para todo mundo que está iniciando na profissão, né? Acima de tudo, ter calma, né? Paciência, aprender primeiro, entender sobre a odontologia primeiro e depois pensar na parte financeira. Até às vezes a gente fala isso e pode ser interpretado diferente, cara, mas nunca coloque o dinheiro na frente. Cara, coloque o seu paciente como prioridade do seu negócio. O dinheiro vai ser uma consequência. Cara, e é uma consequência que vem muito rápida. Se você tratar os seus clientes como rei, se você tratar eles com maior carinho, com maior cuidado, se dedicar, dar atenção, abraçar o problema dele de fato, o dinheiro vai vir muito rápido e como uma consequência. Concordo totalmente. Afinal de contas, a gente prega essa prosperidade quando a gente diz que prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Né? O dinheiro financeiro é um pilar, né, dessa prosperidade, mas que, com certeza, quando você coloca o dinheiro na frente e o foco é o financeiro, ele vai correr de você. Exatamente. Né? Acontece na maioria das pessoas. Muito obrigado, Silvio. Acredito que, a gente ficaria conversando horas aqui. Mais uma vez, parabéns por tudo que você vem construindo. Foi incrível receber você aqui. Espero que a gente possa gravar outras vezes com outros temas, aproveitando toda essa experiência que você tem aí. E realmente o sentimento é de gratidão. Muito obrigado por ter se deslocado e ter vindo contribuir com a gente aqui. Eu que te agradeço, Alan, pelo convite e digo mesmo, sempre que você convidar, com certeza farei questão de vir. Foi uma troca muito importante conhecer você também. Já tinha escutado falar muito bem de você e agora conhecendo pessoalmente só concretizou o que eu já tinha escutado falar. Muito legal. Silvio, deixa teu Instagram aí pra galera te achar. Claro. Meu Instagram é Silvio Simeone, então no primeiro I é Y, Silvio com Y, Simeone. É isso o meu Instagram. Aí encontrando lá, pode fazer o teu agendamento, sua avaliação e ir lá conhecer a clínica de perto. Se tiver dúvida, pode mandar no direct também, sou super aberto. Boa. É isso aí, pessoal. Vocês me encontram também no Instagram, no @AlanEspinosaMatias e no canal no YouTube do Eu Escolhi Prosperar, onde todos os domingos, às 10 da manhã, sai o episódio novo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal para não perder nenhum episódio como esse. Muito obrigado a todos e até a próxima.